Sou inscrita do canal. Prefiro não revelar minha identidade por motivos pessoais. Quero relatar aqui a noite em que vi um lobisomem saindo da mata e entrando no estacionamento da empresa em que eu trabalhava na época. Foi na quaresma do ano passado, 2023, na cidade de Americana, São Paulo. Eu fazia o terceiro turno, entrando às 22 horas e saindo às 6 da manhã. A empresa fica localizada no bairro industrial, onde tem algumas matas. Eu pegava o fretado da empresa. Nosso horário do jantar, ou café, era às 2:30 da madrugada. Era preciso sair do galpão de produção, atravessar o estacionamento e ir para o refeitório. Eu e todos ali fazíamos esse pequeno trajeto toda a madrugada e era super tranquilo. Eu tenho o vício de fumar e sempre depois da refeição eu ia para o estacionamento matar o meu vício. Alguns ali também faziam o mesmo. Numa determinada madrugada, a máquina em que eu operava quebrou. Então eu fui para o estacionamento esperar até o pessoal da manutenção arrumar ela. Faltava poucos minutos para as 2 da madrugada, ou seja, pouco mais de meia hora a sirene ia soar para que todos os funcionários fossem para o refeitório. Eu acendi um cigarro e fiquei ali em pé, perto de um dos fretados, olhando para a estrada e a mata. De repente eu percebi os matos que eram bem altos se mexerem, e não estava nem ventando. Firmei os olhos tentando ver do que se tratava. Foi quando eu vi um animal de mais ou menos 1,80 m de altura sair de dentro da mata e vir para a estrada. Eu vi nitidamente, pois havia luz no poste e luz também no estacionamento. Aquele ser era exatamente como todos descrevem nos relatos, ou seja, um lobisomem. Aquilo me viu e pulou o alambrado, entrando no estacionamento. Desesperadamente, eu saí correndo para o refeitório. Entrei gritando socorro. Passei trancando a porta por dentro e fui parar lá na cozinha. As cozinheiras assustadas me perguntaram o que tinha acontecido. E eu falei, tem um lobisomem no estacionamento, eu vi, e ele saiu da mata, tá lá no estacionamento. Elas largaram as panelas e fomos lá para o salão, olhar pelos vidros, pois as portas eram de vidro inteiriço. E elas diziam, eu não estou vendo nada, não tem nada lá fora. E eu insistia que ele estava lá fora sim, devia estar escondido entre os fretados. Então uma das cozinheiras ligou para o galpão de produção, relatando que uma funcionária viu algo sinistro no estacionamento, que era para avisar os guardas que estavam na guarita, do outro lado da fábrica, para eles virem dar uma olhada. Eles olharam em todos os lugares, mas não encontraram nada. Logo a sirene do intervalo bateu, e os outros funcionários começaram a chegar no refeitório, e o bafafá se espalhou. Alguns acreditaram em mim, outros não. E nisso eu não consegui mais trabalhar naquela madrugada. Quando terminou o turno, eu e mais alguns funcionários fomos até a sala do supervisor geral e relatei o que tinha visto e pedi para ver as imagens das câmeras de segurança. Ele disse que não sabia mexer com isso, que teríamos que esperar até o técnico de segurança chegar para puxar as imagens. Depois disse que eu devia estar com sono e imaginei coisas. E eu disse que não, que realmente era um lobisomem que eu tinha visto. Então ficou acertado de no próximo turno ele me dar uma resposta. Ok, à noite quando eu cheguei para trabalhar, o supervisor disse que analisaram todas as imagens e que não tinha nada de anormal. Foi apenas um cachorro de grande porte que se aproximou do alambrado, mas não adentrou o estacionamento. Eu respondi que eu tinha certeza do que vi e era um lobisomem, e insisti para ver as imagens. Claramente exaltado, ele me disse que o dono da empresa não autorizou o acesso de nenhum funcionário às imagens e que aquele assunto estava encerrado. Obviamente que eu e alguns funcionários não engolimos isso, mas fazer o que se eles não nos deixavam ver? O burburinho sobre o avistamento do lobisomem cresceu, ao ponto dos funcionários dos outros turnos saberem e começar o disse-me-disse. Eu passei a evitar sair lá fora sozinha nas madrugadas, e mesmo na hora do intervalo eu ficava muito atenta. Não muito estranhamente,
Um mês depois eu fui dispensada. Alegaram que a produção estava fraca. Aí sim, tive a certeza que eles viram sim nas imagens o mesmo que eu vi. E esconderam e escondem até hoje. Meus amigos que continuaram trabalhando lá me disseram que logo depois retiraram todas as câmeras do estacionamento. Só queria saber o motivo de tentar esconder essa aparição. Boa noite. Olá, me chamo César, moro no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Campo Grande. Irei compartilhar um relato que me foi contado por um colega de serviço, que não quer ser identificado, pois teme chacotas. Até dentro de sua própria casa, nem sua família acreditou. Foi salvo de gozações quando seu vizinho e família passaram pela mesma situação. Contarei como se fosse ele. Me chamo Fulano, tenho 56 anos. No ano de 2012, eu estava recém-separado e em vias de formalizar um novo relacionamento. Eu havia deixado minha antiga casa para ex e meus filhos e adquiri um terreno na estrada Boa Esperança, em Santa Cruz. Era um bairro recém-iniciado, onde os fundos desembocavam na famosa Avenida Brasil. Levei quase 2 anos realizando a obra e até então nunca tinha visto ou ouvido nada de anormal ali, mesmo quando precisava pernoitar na obra para tomar conta dos materiais de construção. Quando finalizei a obra, nos mudamos para lá, bairro muito tranquilo, com várias obras em andamento, e já fazia uns 3 anos morando ali. Fizemos bastante amizade com os vizinhos. Numa noite de sábado, resolvi dar uma volta para jogar sinuca e papear com os amigos. Deixei em casa minha esposa e meus enteados. Bebi 3 cervejas, comi uns tira-gosto e lá pelas 23 horas eu resolvi ir para casa. Já na estrada do bairro, optei por cortar caminho, pegando um atalho que abreviaria minha chegada. Nesse trecho, havia muitas construções, terrenos com matas e densas árvores. Quase no final da caminhada, comecei a ouvir uns roncos e uma respiração pesada e penosa, como se um animal muito grande tivesse dificuldade de respirar. Meus sentidos já ficaram em alerta máximo. Meu corpo estava experimentando uma nova sensação que causava inquietação, um arrepio dos pés à cabeça que me causavam muito medo e pânico. Até que em dado momento vi algo abaixado entre 2 árvores. Estava me olhando fixamente e confesso que quando vi aqueles olhos vermelhos fixos em mim, senti minha alma sair do corpo. Travei as pernas, principalmente quando percebi que aquela criatura parecia ter um grau de inteligência, pois só se revelou por completo quando eu já estava a menos de 20 metros dela. Eu ali estático e vendo aquilo se levantando, e começou a caminhar lentamente em minha direção. Na medida que aquilo se aproximava, abria e fechava sua boca enorme, babava muito, os dentes caninos eram grandes, pelos mais espessos do peito para cima. Tinha uma espécie de juba e orelhas pontudas que marcavam aquela besta canina com traços humanos. Era um ser bestial e muito assombroso. Ao chegar menos de 10 metros de mim, ele ergueu suas mãos com garras enormes e pretas em modo de ataque. Eu consegui recobrar os sentidos e destravar do susto. Girei meu corpo retrocedendo de volta e saí correndo, pulando em quintais e nos terrenos baldios. Não sei dizer ao certo se aquele ser veio atrás de mim, pois eu não olhei para trás nem por um segundo. Ao conseguir chegar em casa, pulei o portão gritando, pedi à minha esposa que abrisse a porta logo. Assustada, ela abriu e eu entrei trancando tudo. Ela, sem entender nada, me perguntava o motivo daquele furdunço todo. Eu caí sentado no chão da cozinha, tentando tomar fôlego, e ela me deu água e eu disse para ela: "Pelo amor de Deus, não abra a porta." Eu me levantei e fui olhar pelas janelas, mas não havia nada lá fora, só ouvíamos os cachorros agitados na rua. Então lhe contei o que havia acontecido, e ela simplesmente riu de mim, dizendo que eu estava bêbado. Não consegui cochilar naquela noite. E de manhã, minha esposa continuava me olhando com deboche e rindo. Então eu resolvi sair para comprar pão.
e chegando na padaria, encontrei meu vizinho. Ele se aproximou de mim dizendo que precisava falar algo muito sério comigo. Então fomos caminhando para casa e, muito intrigado, ele me contou que vinha voltando de uma festa bem próximo das 2 horas da madrugada com sua família. E olhando ao longe, na nossa rua, eles viram um vulto em pé, próximo ao nosso portão. Então ele parou o carro à distância e perguntou à sua família se todos estavam vendo o mesmo que ele. Sua família começou a chorar de medo quando viram o tal vulto se erguer e ficar em pé no meio da rua. Akira olhou para o céu e deu um grito totalmente inumano e entrou correndo num terreno baldio, desaparecendo de suas vistas. Eles ainda hesitaram muito em descer do carro. Não sabiam o que fazer, mas no momento de coragem conseguiram guardar rapidamente o carro na garagem e se trancaram dentro de casa. Ouvindo tudo aquilo, fiquei mais assombrado ainda. Então o convidei para entrar em minha casa e contar para minha debochada esposa ouvir e dar crédito na minha experiência macabra. Ao ouvir o vizinho contar, ela me olhou assustada e pediu que fôssemos embora dali. Mas não dava para sair assim sem rumo. Eu respondi que era só tomar cuidado daquele dia em diante. Passou todo esse tempo e não ouvi mais notícias de aparição daquela aberração, e ainda moro aqui. Essa foi a minha experiência com o lobisomem. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.